Os heróis dessa guerra prometeram liberdade para centenas de escravos. Mas quando chegou a hora de cumprir a promessa, os mandaram para a morte. Essa é a história que o Rio Grande do Sul nunca quis que você soubesse. Para entender a Revolução Farroupilha, você precisa entender o que é o Rio Grande do Sul. No começo do século XIX, não existe lugar mais militarizado, mais orgulhoso e mais esquecido pelo governo central em todo o Brasil. Desde o século XVII, aquela região de fronteira foi disputada palmo a palmo entre portugueses e espanhóis. Gerações inteiras de famílias gaúchas cresceram com uma espingarda na mão, defendendo um território que nem sabiam ao certo de quem era. E quando o Império do Brasil foi proclamado, em 1822, os rio-grandenses esperavam uma coisa muito simples: reconhecimento e investimento. Não foi o que aconteceu. A partir de 1821, o governo central passou a cobrar impostos pesadíssimos sobre os produtos gaúchos. O charque, que era a carne seca produzida no sul e vendida para o resto do Brasil, chegava ao Rio de Janeiro tributado em 25%. 25%. Enquanto isso, o charque, importado do Uruguai, pagava apenas 4% de imposto. 4%. Pense no que isso significava na prática. O fazendeiro gaúcho, que havia passado décadas defendendo aquela fronteira com o próprio sangue, estava sendo destruído economicamente pelo mesmo governo que ele havia ajudado a construir. Cada cabeça de gado que ele vendia, cada arroba de charque que saía de sua propriedade, rendia muito mais para os cofres do Rio de Janeiro do que para o próprio produtor. Os gaúchos foram ao Senado, pediram redução de impostos, negociaram, tentaram resolver da forma civilizada e foram ignorados sistematicamente por anos. Quando um povo orgulhoso, militarizado e economicamente humilhado é ignorado por tempo suficiente, a faísca é apenas uma questão de tempo. Em 20 de setembro de 1835, a faísca chegou. O nome farrapos não veio das roupas esfarrapadas dos rebeldes, como muitos livros ensinam. A palavra já existia antes da Revolução e era usada para designar grupos liberais radicais no Rio de Janeiro desde 1829. Havia até jornais com esse nome na capital. O termo foi inspirado nos sans-culottes franceses, os revolucionários mais extremados da Revolução Francesa. Quando os gaúchos adotaram o nome, estava transformando um xingamento em bandeira de honra, exatamente como os franceses haviam feito 4 décadas antes. Bento Gonçalves da Silva. Esse é o nome que você precisa gravar. Fazendeiro rico, militar experiente, carismático e ambicioso. Era ele o cérebro por trás do levante de 20 de setembro de 1835. O plano era relativamente simples: depor o presidente da província, Fernandes Braga, que era imposto pelo Rio de Janeiro e não representava os interesses locais, e colocar no lugar alguém escolhido pelos próprios gaúchos. Não havia, naquele momento, nenhum plano de independência. Era uma revolta tributária com objetivos políticos claros e limitados. Em plena madrugada de 20 de setembro, as tropas de Bento Gonçalves tomaram Porto Alegre. Fernandes Braga fugiu para a cidade do Rio Grande. A operação foi rápida, quase sem sangue, e aparentemente bem-sucedida. Mas o governo imperial não aceitou a situação. Nomeou um novo presidente de sua escolha. Bento Gonçalves recusou, e o que começou como uma disputa política local começou a ganhar contornos de guerra civil. Agora conheça o segundo personagem fundamental. Antônio de Souza, neto, general, mais radical que Bento Gonçalves, e com uma visão muito mais ampla do que poderia ser conquistado. Foi Neto quem, em 11 de setembro de 1836, ainda em campo de batalha após uma vitória militar, proclamou a República Rio-Grandense, sem consultar Bento Gonçalves. Sem planejamento formal, no calor do momento, com a espada na mão e a adrenalina da vitória ainda no sangue. Bento Gonçalves não queria a República, queria autonomia, melhores impostos, poder de escolher seus próprios governantes. Mas com a proclamação feita, não havia mais como voltar atrás. A guerra havia mudado de natureza. Agora era separatismo. Um dia depois da proclamação,
numa ironia cruel da história, Bento Gonçalves foi preso na Batalha do Jacuí e enviado ao Rio de Janeiro. Em seguida foi mandado para o Forte do Mar, em Salvador, na Bahia. E mesmo preso, mesmo do outro lado do país, os farrapos o elegeram presidente da República que ele nem queria. A fuga de Bento Gonçalves da prisão é um dos episódios mais cinematográficos da história brasileira e raramente é contado com seus detalhes reais. Documentos históricos sugerem que ele teve ajuda da maçonaria. Bento Gonçalves era maçom, e a rede maçônica do período era extraordinariamente poderosa no Brasil. A fuga foi organizada com tal precisão que ele conseguiu sair da Bahia, cruzar todo o país e chegar ao Rio Grande do Sul sem ser recapturado. Em outubro de 1837, assumiu pessoalmente a presidência da República, que havia sido proclamada em seu nome enquanto estava preso. Aqui entra o personagem mais improvável de toda essa história. Um italiano, Giuseppe Garibaldi, que mais tarde se tornaria o maior herói da unificação da Itália. Um dos homens mais famosos do século XIX no mundo inteiro, chegou ao Rio Grande do Sul em 1837 como um foragido. Garibaldi havia participado de uma conspiração republicana na Itália e tinha um mandado de morte sobre sua cabeça. Fugiu para o Brasil, chegou ao Sul e encontrou exatamente o que procurava: uma revolução republicana em andamento. Os farrapos o receberam e lhe deram uma missão: construir uma esquadra naval para enfrentar os navios do Império. Garibaldi não tinha estaleiro, não tinha materiais adequados, não tinha porto. Tinha apenas engenhosidade e determinação. O que ele fez a seguir é um dos feitos militares mais extraordinários e menos conhecidos da história do Brasil. Os farrapos precisavam levar seus barcos da Lagoa dos Patos para o Oceano Atlântico, a fim de atacar Laguna, em Santa Catarina. Mas a saída da lagoa estava bloqueada pela Marinha Imperial. Não era possível passar pelo mar. Então Garibaldi fez o impossível. Colocou rodas gigantes nos barcos e os transportou por terra. Juntas de bois arrastaram embarcações completas por mais de 80 quilômetros de campos e matas, do interior da lagoa até a praia de Tramandaí. De lá, relançaram os barcos no oceano e navegaram até Laguna. Em julho de 1839, Laguna caiu e foi proclamada a República Juliana, confederada República Rio-Grandense. A Revolução havia cruzado as fronteiras do Rio Grande do Sul. Foi em Laguna que Garibaldi conheceu Anita, Ana Maria de Jesus Ribeiro, uma mulher casada, de 18 anos, que abandonou tudo para lutar ao lado do italiano. Anita Garibaldi tornou-se guerreira, enfermeira e símbolo da Revolução. Mas a República Juliana durou apenas 4 meses. Em novembro de 1839, um ataque imperial combinado de marinha, infantaria e cavalaria destruiu a esquadra farroupilha e retomou Laguna. Todos os comandantes navais morreram. Garibaldi escapou por pouco. Anita estava grávida durante a batalha e a fuga que se seguiu. Ela combateu, foi capturada. Escapou nadando um rio com o bebê. Foi recapturada e escapou novamente. Pariu o filho durante a fuga pelo interior de Santa Catarina, perseguida pelas tropas imperiais. O nome do filho foi Menate, em homenagem a um revolucionário italiano executado. Anita Garibaldi nunca voltou a ter vida tranquila. Morreu em 1849, na Itália, perseguida por tropas austríacas, enquanto fugia com Garibaldi mais uma vez. Em 1840, a guerra entrou numa fase de paralisia. O Império estava ocupado com outras revoltas pelo Brasil. A cabanagem na Amazônia havia sido suprimida com banho de sangue. A balaiada no Maranhão ainda resistia. Não havia recursos para concentrar toda a força imperial no sul. Os farroupilhas, por sua vez, haviam perdido o impulso ofensivo. A República Andarilha, como ficou conhecida, ia de cidade em cidade, sempre um passo à frente das tropas imperiais. Alegrete virou capital. Depois, outra cidade. Os arquivos do governo republicano viajavam em carretas de bois pelas estradas de terra do Rio Grande. Ninguém estava vencendo, e ninguém queria ser o primeiro a render-se. Mas em 1843, a situação mudou. O Império havia finalmente suprimido as outras revoltas e pôde concentrar 2/3 de todo o Exército Nacional no Sul, e enviou um homem diferente dos outros, Luís Alves de Lima e Silva, o Barão
de Caxias, o futuro Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Caxias era diferente dos comandantes imperiais anteriores. Ele não queria apenas vencer militaricamente. Queria pacificar. Usou a força quando necessário, mas também negociou, ofereceu anistia, tratou os prisioneiros com respeito, abriu canais de diálogo com as lideranças farroupilhas. Em 3 anos de Caxias no Sul, a guerra virou. Os farrapos sofreram derrota atrás de derrota. Bento Gonçalves, envelhecido e cansado, começou a perceber que a paz negociada era a única saída honrosa. Mas havia um problema que parecia insolúvel. O problema dos homens que haviam lutado essa guerra sem jamais ter escolhido lutar. Agora chegamos ao ponto mais sombrio de toda essa história. O ponto que a historiografia oficial gaúcha passou décadas tentando minimizar, reinterpretar ou simplesmente ignorar. Desde o início da Revolução, os farroupilhas recrutaram escravos para lutar. A lógica era simples e cruel ao mesmo tempo. Prometiam liberdade para qualquer escravo que combatesse pelo lado republicano. Mas havia um detalhe perverso nessa promessa. Os farrapos libertavam os escravos dos fazendeiros imperialistas, enquanto mantinham os seus próprios em cativeiro. Os documentos do Arquivo Público do Rio Grande do Sul registram que os farroupilhas chegaram a financiar parte da guerra vendendo escravos em Montevidéu. Homens, mulheres e crianças negras foram vendidos para bancar a revolução que prometia liberdade. Estima-se que aproximadamente metade do exército farroupilha era composta por negros escravizados. Eles formavam os chamados lanceiros negros, um corpo de cavalaria que se tornou um dos mais temidos da guerra. Combatiam com lanças, a cavalo, com ferocidade nascida da única motivação verdadeira que alguém pode ter, a liberdade. Em 1844, com a guerra claramente perdida, Caxias e as lideranças farroupilhas começaram a negociar a paz. E foi nessa negociação que surgiu o problema, que nenhum dos dois lados queria resolver. O Império não aceitava a ideia de libertos com experiência de guerra voltando para a sociedade. Homens negros armados, veteranos de 10 anos de combate, que haviam sido prometidos de liberdade, representavam um pesadelo para a ordem escravocrata. E os fazendeiros farroupilhas, na hora de assinar a paz, descobriram que os escravos que haviam prometido libertar eram, afinal, um obstáculo para o acordo. Na madrugada de 14 de novembro de 1844, no Cerro de Porongos, o acampamento dos lanceiros negros foi atacado pelas tropas imperiais. Mas não foi um ataque surpresa. O comandante David Canabarro, um dos principais líderes farroupilhas, havia ordenado o desarmamento dos lanceiros negros na véspera. Sem armas, sem defesa, os homens que haviam lutado 10 anos pela liberdade foram massacrados enquanto dormiam. Mais de 100 homens foram mortos naquela noite. Os sobreviventes foram capturados e reescravizados, vendidos para o Rio de Janeiro. A promessa de liberdade foi enterrada junto com os mortos de Porongos. Os documentos históricos apontam que o ataque foi combinado previamente entre Caxias e Canabarro. A traição foi o preço da paz. E o Tratado de Poncho Verde, assinado em Muno, de março de 1845, concedeu anistia total a todos os rebeldes. Os oficiais farroupilhas foram incorporados ao exército imperial com suas patentes mantidas. As dívidas da República foram pagas pelo Império. Os fazendeiros gaúchos voltaram para suas estâncias como heróis. Os lanceiros negros não aparecem na Semana Farroupilha. Não tem estátuas. Não tem nomes de avenidas. A maioria dos gaúchos que celebra o 20 de setembro nunca ouviu falar de Porongos. Essa é a história que o Rio Grande do Sul comemora todo ano. A Revolução Farroupilha durou 3.466 dias. Foi a mais longa revolta da história do Brasil imperial. Morreram pouco mais de 3.000 pessoas no conflito direto. Um número relativamente baixo para uma guerra de uma década. O que explica em parte por que foi possível chegar a um acordo negociado. Mas o que ela representou? Na versão oficial, foi um movimento heróico de um povo bravo em defesa de sua autonomia e de ideais republicanos. E havia de fato esses elementos: o federalismo, a república, a crítica à centralização excessiva do poder no Rio de Janeiro, eram ideias genuínas
Entre muitas das lideranças farroupilhas, a Revolução Liberal de 1842 em São Paulo e a Sabinada na Bahia, em 1837, foram inspiradas pelo exemplo gaúcho. O sonho republicano que os farrapos carregaram por 10 anos se tornaria realidade em 1889, quando o Brasil deixou de ser um império. Mas havia outra face. Os líderes da Revolução eram fazendeiros ricos donos de escravos, movidos em grande parte por interesses econômicos muito concretos. Pagar menos imposto sobre o charque e ter mais controle político sobre a própria província. Garibaldi, o estrangeiro que veio lutar pela liberdade alheia, tornou-se o maior herói da unificação italiana e um símbolo universal de luta pelos oprimidos. Anita, a mulher que trocou uma vida segura pelo campo de batalha, tem sua estátua em inúmeras cidades do mundo. Bento Gonçalves morreu em 1847, apenas 2 anos depois do fim da guerra, sem jamais ter abandonado completamente o sonho republicano que ele próprio tentou conter quando mais radical. David Canabaro, o homem que desarmou os lanceiros negros na véspera do massacre, tornou-se brigadeiro do exército imperial. Recebeu honras e títulos. Viveu bem. Os lanceiros negros que sobreviveram a Porongos foram vendidos como escravos para o Rio de Janeiro. Seus nomes foram perdidos. Essa tensão entre o heroísmo real e a traição real, entre os ideais proclamados e os interesses praticados, é o que faz da Revolução Farroupilha uma história genuinamente grande. Não porque foi perfeita, mas porque foi humana, com toda a grandeza e toda a miséria que essa palavra carrega. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre a Revolução Farroupilha do que a maioria das pessoas que comemora o 20 de setembro no Rio Grande do Sul. Se esse conteúdo te acrescentou algo, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários. Você já havia ouvido falar no massacre de Porongos? Até o próximo vídeo.